É, quando nós vamos apresentar alguém, queridos, cada um tem seu estilo de apresentar, e vocês viram como o Tomé me apresentou, né? Tomé me apresentou aqui de maneira formal e me apresentou também de maneira íntima, né? Como a gente somos amigos, estamos próximos muitas vezes, até em algumas reuniões familiares nós estamos juntos. Então ele me apresentou de maneira familiar como Bel, tá ok? Mas os personagens bíblicos, como é que eles são apresentados? Se você observar, queridos, cada personagem bíblico ele tem uma maneira de apresentar a Jesus. Tá? Então, cada epístola, cada dos evangelhos, eles apresentam Jesus de uma maneira. Por que há essa diferença de apresentação? Porque cada um deles tem um público-alvo a alcançar. Cada um deles tem uma mensagem para dar, tá ok? Então, nós vamos hoje para o livro de João, queridos. No João capítulo 1, vocês vão ver ali como Jesus é apresentado. Vocês vão ver ali como Jesus é apresentado. Então, João apresenta Jesus de maneira maravilhosa. Mas, antes de nós começarmos a leitura do capítulo 1, o livro de João, queridos, só para vocês terem ideia, ele é um livro que ele já foi publicado aproximadamente 4 bilhões de exemplares. Então, o livro de João, ele já foi publicado aproximadamente 4 bilhões. Então, é um livro muito circulado, é um livro tremendamente divulgado e estudado. Quem veio de lar batista, como eu, por exemplo, pensa num livro que é esmiuçado pelo povo batista, é o livro de João. Então, desde a minha meninice, eu fui ensinado a ler o livro de João. Então, até hoje eu falo para minha filha, você já leu o livro de João? Eu falo para ela, lê o livro de João. Então, a gente tem que incentivar e estudar, e, se possível, decorar o livro de João, porque esta maravilha, esse best-seller da Bíblia, nós não o teremos por muito tempo, porque o fim está próximo. Aquele que tiver memorizado e gravado no seu coração, este vai ter uma joia preciosa guardada dentro do seu coração, chamado o livro de João. E você vai ver por que ele é essa maravilha. Quando João foi escrever este livro, queridos, ele tinha um propósito e um objetivo. E qual era o propósito e qual era o objetivo? Quando João estava presente ali, queridos, ele tinha como objetivo combater uma mensagem que percorria nas igrejas. E qual era a mensagem que percorria, que permeava a igreja, que a igreja estava sendo contaminada com esta mensagem? As igrejas tinham influência ali, queridos, muito grande, greca-romana. Então, tinha muita influência romana e muita influência grega. Então, qual era a influência grega que havia naquele tempo? De que eles dividiam o ser humano entre matéria e espírito. E eles dividiam a matéria da seguinte forma, de que a matéria ela é simplesmente má. Ponto final. Não existe nada de bom na matéria humana. E já quando ia para o outro lado do espírito, o espírito é essencialmente bom. Não há nada de ruim no espírito. Então, portanto, isso tomava conta da região da cristandade, começou a invadir a cristandade. Então, aí surgia um questionamento sobre a pessoa de Cristo. Qual era o questionamento que surgia? Ora, se Jesus é humano, se Jesus é matéria, e a matéria ela é o que? Essencialmente má, portanto, Jesus ele não é Deus, porque ele é matéria e a matéria é essencialmente má. Portanto, Jesus não pode ser Deus. E esta era a mensagem que percorria e estava entrando na igreja. E João, quando ele vai escrever o livro, ele tem como objetivo fazer o quê?
defender a tese de que Jesus é Deus. Então vamos lá, e como é que começa? Já que ele tem esse objetivo, ele começa exatamente desta maneira, apresentando a Jesus Cristo. E como ele apresenta Jesus? Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E é a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o ser humano. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Os que são nascidos da carne, aos quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do unigênito do Pai. Olha como João apresenta Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa dando atributos divinos à pessoa de Jesus que ele estava apresentando. Ele começa a dar atributos divinos. Que atributos divinos era esse? Primeiro atributo divino que João dar a Jesus ao apresentar a Jesus. Primeiro atributo, de a eternidade. Ele começa a dizer, no princípio, quando todas as coisas começaram, Jesus estava lá. Então, esse atributo divino eterno só é dado a Deus. E João, ele dá agora a quem? A pessoa de Cristo. No princípio era o Verbo. E olha que interessante, queridos. Temos aqui alguns estudiosos de português. E você vai perceber que o verbo aí, ele está exatamente no pretérito imperfeito. Porque se ele estivesse no pretérito perfeito, ele estaria escrito da seguinte forma: no princípio foi o verbo. Mas como ele está no imperfeito, no pretérito imperfeito, João escreve, no princípio era o verbo. Ele coloca Jesus em ponto de igualdade com a divindade. Então Jesus é apresentado como aquele que estava no princípio de todas as coisas. Jesus é eterno. E queridos, e quando se fala de eternidade, eu não entendo, e nem você entende. Nós entendemos tempo. Nós entendemos tempo. Tempo você entende. Você entende o tempo de 24 horas, você entende o tempo de um ano. Mas quando se fala tempo em questão de eternidade, eternidade não tem tempo. Deu para entender? Porque se você tirar um mês de um ano, vai sobrar ainda quanto tempo? 11 meses. Mas se você tirar 1 milhão de anos de eternidade, quanto sobra? Dá para fazer a conta aí?
vai sobrar a eternidade. Então, eternidade, eu e você não entendemos. Não é para nós, não é da nossa alçada. Nós queremos fazer parte da eternidade quando Cristo voltar. Então, portanto, Jesus é eterno, um atributo divino. Ele não tem começo e nem fim. Esse é o nosso Salvador, a qual nós servimos e adoramos. E é assim que João começa apresentando ele. E aí ele vai logo dizendo para o verso 3, dando um outro atributo. No verso 3 ele dá outro atributo a Jesus. No verso 1 ele dá o atributo do quê? Da eternidade. No verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito. Qual o outro atributo que é dado a Jesus agora? O primeiro, a eternidade. Segundo atributo, o Criador. O único que pode criar as coisas é quem? É Deus. O ser humano não cria nada, o ser humano faz o quê? Transforma as coisas. O ser humano não cria nada. O ser humano transforma as coisas. O ser humano, para fazer alguma coisa, ele precisa de algo que o quê? Que exista, para que ele possa criar alguma coisa. O nosso Salvador, na qual nós adoramos, não precisa de nada. Do nada, ele faz as coisas acontecerem. E esta é uma mensagem, queridos, que está sendo deturbada dentro das universidades, fazendo entrar na mente e no coração dos jovens de que nós viemos da onde? Do Big Bang, da explosão. Queridos, se eu pegar um monte de letras, pega aqui todo o alfabeto, enche uma caixa de várias letras do alfabeto. Se eu jogar aqui na igreja, qual é a chance que eu tenho de sair um belo poema? Tem alguma chance de sair um poema? Não tem nenhuma chance. E olha só que a ciência quer jogar na mente dos jovens de que do caos, que da explosão, surge alguma coisa. É interessante, né? Explodir o Carandiru. Nasceu outro prédio no lugar do Carandiru bem organizado? Não. Então, da explosão não pode vir coisa boa. Só pode vir o quê? O caos. O caos. E agora, surge um homem para poder falar de uma outra teoria, né? Darwin chega para ser aí o pai da evolução. E tornou-se agora o berço, livro de cabeceira, o aconselhador do evolucionismo, dizendo que nós somos frutos da evolução. E é interessante, a evolução parou, não continua. Nós continuamos da mesma maneira que somos, desde o princípio. Então eles não têm provas, precisa de muito mais fé, eles precisam de muito mais fé para provar a teoria deles do que nós. Nós não temos uma teoria, nós temos um fato. Deus criou todas as coisas. O nosso Salvador, Jesus Cristo, criou todas as coisas. Deu para entender? E isso você não pode deixar que cientistas, professores, ateus, coloquem isso na sua mente. Jesus Cristo criou todas as coisas. Então, João, ele apresentou, olha, eu vou começar a escrever este livro, e eu vou começar dizendo, olha, eu vou começar falando que Jesus Cristo, ele é eterno, e ele não somente é eterno, mas também ele é criador de todas as coisas. Tudo que foi feito por intermédio dele e para ele. Próximo verso. Apresentou que Jesus é criador.
E veja só agora, verso 4, dizendo: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E agora Jesus agora é apresentado como João, olha, a essência da vida, ele é o autor da vida. Somente Jesus Cristo pode dar a vida. Ser humano, queridos, não consegue, e essa grande luta da ciência, fazer com que as pessoas tornem a vida, fazer com que as pessoas vivam eternamente, fazer com que o ser humano não envelheça e consiga viver eternamente. Essa é uma condição que o homem nunca irá conseguir. Porque João apresenta, olha, o único que pode dar vida é o Salvador Jesus Cristo. O ser humano veio à existência, ele não somente criou, mas ele deu vida. Então, Jesus Cristo é o que vai dar razão para o seu viver. É aquele que vai dar razão para você ter uma vida completa e abundante. Não procure ter vida, queridos, fora de Jesus. Fora de Jesus não existe vida. Pode existir sobrevivência. Pode existir uma aparência de vida, mas não há vida. Vida somente na pessoa de Cristo. E aí diz assim que a vida estava nele. E diz assim, e ele é a luz dos homens. Quando Jesus se torna a pessoa que dá razão para o seu viver, sabe o que vai acontecer? Onde Jesus está, querido, não existe trevas. Onde Jesus está, as trevas têm que partir e ir embora. É inadmissível uma pessoa que diz ser cristã viver nas trevas. Porque onde Jesus está presente, a luz transborda, a luz contagia, a luz manda as trevas embora. Então, portanto, não tem porquê você viver nas trevas. E aqui eu quero dizer bem claro, só vive na escuridão quem quer viver na escuridão. A luz, ela é uma opção. A luz é uma opção. Eu quero viver na luz. Então só vive nas trevas quem opta em viver o quê? Nas trevas. Ok? Nunca se esqueça disso. Então, portanto, querido, diante de algumas verdades, João falando assim, diante de algumas verdades, você precisa tomar algumas posições. Tá ok? Você precisa tomar algumas posições. E quais são as verdades que são aqui apresentadas? De que Jesus é eterno, de que Jesus é criador, e de que Jesus é o autor da vida, e que Jesus é a luz do mundo. Essas verdades são-lhe apresentadas. No caso, no texto bíblico aqui, quem apresenta? Verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de que todos viessem crer por intermédio dele. Presta bem atenção. Deus, se for preciso, ele vai enviar um anjo para te dar esse recado. É serviço que os anjos mais almejam fazer. Mas Deus não o quê? Não atribuiu isso a quem? A anjos. Ele atribuiu isso a quem? A seres humanos. Aqueles que vieram crer em Cristo Jesus. Então, queridos, quando Deus me envia hoje, nesta manhã,
para vir aqui pregar a vocês qual é o meu objetivo. É apresentar Jesus Cristo como sendo eterno, como sendo Deus, como sendo o Criador da vida. E qual o outro objetivo? Fazer com que você acredite, creia no que está sendo pregado nesta manhã e se torne um quê? Um atalaia do Senhor. Seja um porta-voz do Senhor. Para que quando você sair daqui, você saia pregando de que Jesus é Deus, que Ele é eterno e que Ele é o seu Salvador e o meu Salvador. E João, ele foi enviado por Deus. Ele creu na pessoa de Cristo e anunciou o eterno Salvador Jesus Cristo. E muitos vieram crer por intermédio dele. Presta bem atenção, queridos. Presta bem atenção. Tem lugar que só você vai entrar. Eu não vou conseguir entrar. O pastor desta igreja não vai conseguir entrar. Só você vai entrar. Só você tem uma porta aberta para ir lá e falar de que Jesus é Salvador, de que Ele é Deus e que Ele veio salvar tal pessoa. Porque você tem as portas abertas para isso. Então, pense bem. Não seja. Olha, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Jesus Cristo não precisa de agentes secretos. O que tem de cristão, de agente secreto, disfarçado, fica quietinho, ninguém fica sabendo. Mas Jesus Cristo não chamou quem? Agentes secretos. Ele chamou quem? Testemunhas. Eu sou testemunha do poder de Deus. Eu sou testemunha do que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu não sou um agente secreto. Quem tem agente secreto, queridos? Quem tem agente secreto é aquele que caiu do céu. Tá ok? Vamos lá. Então, João veio para testificar da luz, correto? Então, vamos aí para o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Queridos, presta bem atenção. As pessoas têm direito, e aqui está a maravilha do Evangelho. A gente apresenta Jesus Cristo. Nós apresentamos a Jesus Cristo como sendo eterno, como sendo Criador, como sendo o nosso Salvador. E de que Ele vai voltar. É assim que apresentamos a Jesus. Mas as pessoas têm o quê? O direito de fazer o quê? De dizer não, não quero, não vou segui-lo. Tá ok? Só que tem um porém, queridos. Quando as pessoas recusam, dizendo não quero, você está livre. Não vai cair sobre você o sangue desta pessoa. Porque você o quê? O avisou. Você o avisou. Se porventura, queridos, há pessoas que querem, precisam ouvir, e você não falou, mas você viveu uma vida de agente secreto, não avisou a pessoa, Deus vai cobrar de você a perdição daquela outra pessoa. Porque a pessoa deveria ter sido avisada e você não avisou. Você é o único que estava próximo dela e não falou. Ok? Mas veja bem, quando o texto bíblico fala de que veio para o que era seus e os seus não o receberam, a pessoa tem um direito de recusar. Tá ok? E assumir o que? As consequências da sua decisão. E qual é a consequência? Infelizmente, é aquilo que nós não queremos que aconteça. É a perdição. Porque nós queremos salvar
o maior número possível de pessoas, queridos. Não é que nós, como pregadores, como pastores, como anciãos, não é que nós somos, não é que nós somos aquela pessoa desagradável, insistente, né? Como diz o jovem, mas que camarada chato, não para de falar de Jesus. Tudo dele é Jesus. Não é que nós somos chatos, é que nós sabemos o que está por detrás. Nós sabemos que o que está em jogo é a vida eterna. Por isso que nós insistimos com as pessoas a tomarem a decisão. Porque o que nós queremos ver, queridos, as últimas lágrimas que Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos. As últimas lágrimas que Jesus vai enxugar dos nossos olhos, como diz Apocalipse capítulo 3, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe que lágrimas são essas? É de você olhar para o lado lá na eternidade e não ver um amigo que você insistiu, apelou ao coração dele e ele não se entregou ao Salvador Jesus Cristo. É olhar para o lado e não ver um filho que você tanto orou, mas ele insistiu em ficar no erro e no pecado. Porque Jesus Cristo ele vai voltar, queridos, mas ele não vai vir para destruir ser humano. Ele vai vir para destruir o quê? O pecado. Mas se a pessoa estiver agarrada ao pecado, ele vai sucumbir com o pecado. E o pecado, diz a Bíblia que o pecado não mais o quê? Existirá. Então, portanto, por isso que nós insistimos como pregadores, como pastores, como anciãos, e até mesmo como amigos, como vizinhos. Ok? Vamos lá. Venho para o que eram seus e os seus não receberam. E aqui João estava falando de maneira muito mais clara e específica do povo judeu. Jesus veio para eles, mas infelizmente não o reconheceram como o quê? Como Salvador, como Messias. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem em seu nome. Olha aquilo que o texto vem dizendo, que coisa linda. Esta é uma mensagem maravilhosa, esta é uma mensagem poderosíssima. O texto bíblico diz assim, olha, que todo aquele que crer, se você aceitar, se você acreditar na mensagem que está sendo proclamada nesta manhã, se você aceitar essas verdades de que Jesus é eterno, que Ele estava no princípio com Deus, e que Ele é criador de todas as coisas, e que Ele é seu Salvador, se você acreditar, você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Presta bem atenção, a palavra no grego aqui é exousia. Não é a tradução mais adequada, não é poder. A tradução mais adequada seria, não sei se tem alguns textos bíblicos, algum verso que diz assim, deu-lhes o direito. Não sei se tem alguma tradução bíblica assim, e foi dado o direito de serem chamados o quê? Filho de Deus. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você tem o direito de ser chamado o quê? Filho de Deus. Então, filho de Deus, queridos, filho de Deus só é somente aquele que crê no Salvador Jesus Cristo. Você faz parte da família celestial quando você crê em Jesus Cristo. Isso é motivo, querido, de você se alegrar e ser feliz, de ver que Deus coloca você na família celestial. Vamos lá. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem. Então vamos lá. O que isso significa? Diz aí que para ser filho de Deus, esse direito não vem, não nasce do sangue. Em outras palavras, o que o texto está querendo dizer assim, não é uma questão hereditária.
Não passa de pai para filho. Então, o fato de eu ser filho do ancião da igreja, isso não me torna o quê? Filho de Deus. Não é uma questão sanguínea, não passa de pai para filho. É a minha decisão. Tá ok? Então, ser filho de Deus não é o quê? Uma questão o quê? Hereditária. Não passa de pai para filho. E aí o texto bíblico vem falando do quê? Depois do sangue. E nem da vontade do quê? Da carne. E nem da vontade da carne. Olha só. E nem da vontade da carne. Em outras palavras, o que isso quer dizer? É o seguinte: eu não posso me autoproclamar, eu não posso me autoproclamar filho de Deus. Eu não posso dizer, ó, eu sou filho de Deus. Não. O ato de eu me proclamar filho de Deus não me torna filho de Deus. Então, quando alguém diz assim, ó, todos são filhos de Deus, não é verdade. Não é da vontade da carne. Tá ok? Mas é o quê? É a minha decisão de aceitar Jesus Cristo como o quê? Como meu único salvador pessoal. E não também, e nem da vontade do quê? Do homem. Já que nós estamos num belo culto nesta manhã, eu, como cooperador do Evangelho de Cristo, eu vos declaro nesta manhã filhos de Deus. Ora, querido, mesmo eu sendo um cooperador da obra de Deus, e esta declaração minha também não vai o quê? Vos tornar o quê? Filhos de Deus. O que vai tornar vocês filhos de Deus é a decisão que você vai tomar nesta manhã. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Ele é o Deus da minha vida. Ele é o Criador de todas as coisas. E eu estou aguardando-o voltar das nuvens do céu para me buscar. Essa decisão é que vai tornar você filho de Deus. Próximo verso. Próximo verso. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo. Quando você vai lá para... Até nós estudamos um pouquinho hoje na lição. Quando você vai lá para Efésios capítulo 2, João fala assim, olha, este Deus eterno, que estava lá no princípio, o Criador de todas as coisas, sabe o que Ele fez? Ele veio habitar entre nós. Olha que Deus grandiosíssimo, querido. Sendo Ele Criador de todas as coisas, Ele deixou o seu trono de glória e se apequenou. Deus se apequenou. Sabe até que ponto que Deus se apequenou? Ao ponto de se tornar um zigoto. A ponto de se tornar um zigoto. A ponto de se tornar o quê? Um embrião. Para depois se tornar um bebê. E por fim, um homem. Deu para entender como Deus se apequenou? Você já parou para se pensar nisso? Se apequenou por minha causa e por sua causa. Só para me salvar e para te salvar que Ele fez isso. Foi para isso que Ele fez. Quando você entende isso, quando isso entra na sua mente e no seu coração, não é possível que o seu coração não sinta o ardor, não perceba a grandiosidade do que Deus fez por você. E você agora tem que tomar uma decisão. E agora, olha que maravilha o texto bíblico diz. Diz que Ele veio habitar entre nós, cheio do quê?
Já imaginou se fosse eu e você? Como é que nós ia habitar? Cheio de vingança, cheio de fúria. Mas diz o texto bíblico que ele veio habitar entre nós, cheio do quê? De graça e de verdade. Cheio de amor para dar e apresentar. É assim que é o nosso Deus que nós adoramos. É assim que João apresenta Jesus Cristo. Para João ainda combater, e isso só foi a introdução do livro de João. Só foi a introdução. E para combater ainda mais essa heresia que percorria de que Jesus não é Deus, ele toma outras decisões no decorrer do livro. Ele toma outras decisões. E quais são as outras decisões que ele pega? João vai pegar dentro do livro, dentro do seu próprio livro, ele vai pegar alguns milagres. Porque qual é o objetivo dele? Ele apresenta Jesus como sendo Deus. Ora, se Jesus é Deus, ele tem que fazer o quê? As mesmas coisas que Deus faz. Certo? E aí o que ele faz? Ele vai separar 7 milagres. E aí você vê, no capítulo 2, ele apresenta Jesus Cristo fazendo o quê? O milagre da água, transformando a água em vinho. No capítulo 4, ele vai apresentar que Jesus fazendo a cura do filho do oficial. No capítulo 5, ele cura um paralítico. No capítulo 6, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 6, ele continua, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, ele coroa os seus milagres. No capítulo 11, ele coroa os seus milagres, fazendo o quê? A ressurreição de Lázaro. Ora, logo, sendo Jesus eterno, Criador, o autor da vida, ele realiza as mesmas coisas que Deus faz através dos seus milagres. 7 milagres. Mas ele não para por aí. Ele apresenta outros 7 atributos. Que você percebe esses 7 os 8 atributos agora, ele começa a dar um nome de Jesus, o mesmo nome para o Deus Criador de todas as coisas. Yahvé. O mesmo nome que foi usado lá quando Deus se apresenta a Moisés. Eu sou e enviou a vós. E Jesus e João pega os 7 eu sou para apresentar, olha, aquele eu sou que estava lá na montanha com Moisés, este mesmo eu sou está aqui entre nós. E aí ele começa a dizer, e ele começa dizendo exatamente, no capítulo 4, eu sou o pão da vida. No capítulo 8 ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 ele diz, eu sou a porta e o bom pastor. E no capítulo 11 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês percebem que quando João faz isso, ele prova para os leitores do seu livro a tese de que Jesus é Deus. Você pode não acreditar. Você pode não acreditar de que Jesus é Deus, na sua mesma essência. Você pode não acreditar. E você tem o direito de não acreditar. Só que a sua descrença não tira a divindade de Jesus Cristo. Você não crendo,
Ele vai continuar sendo Deus. Está provado de que Jesus é Deus dentro do livro de João. Agora tem uma coisa muito importante que João faz no seu livro. Ele compartilha, ele diz assim, se você aceitar a Cristo como seu único Salvador pessoal, você vai compartilhar, você vai participar da divindade. Você vai participar da divindade. Como assim? Porque quando você pega as últimas declarações de Cristo, dizendo que eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vai falando as 7 declarações, eu sou. Uma delas ele compartilha conosco. Sabe qual é? Vós sois a luz do mundo. Ele não fala, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, vós sois a ressurreição e a vida. Ele não diz isso, mas um atributo divino, ele compartilha conosco. E qual é? Vós sois a luz do mundo. Então, portanto, eu e você participamos da divindade quando convidamos Jesus Cristo para fazer parte da nossa vida, e assim nós vamos tornar a luz do mundo para as pessoas. Aonde você estiver, as trevas irão se dissipar. Sabe por quê? Porque você participa da divindade. A luz de Jesus brilha em você. O diabo parte em retirada aonde você chegar. Onde você chegar com a pessoa de Cristo, o diabo parte em retirada, ele não te suporta, ele tem que sair fora, porque Jesus está contigo e a luz de Cristo brilha em sua vida e brilha em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e que você adore este Deus, o nosso Redentor Jesus Cristo. Você o adore e o aguarde, anseia e esperar pelo Salvador Jesus Cristo, queridos. Não é ficar de braços cruzados. Demonstre que você está esperando. Demonstre que você está com saudade dele. Faça como Jó. Jó capítulo 25 diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Vê-lo-ei pelos meus próprios olhos. Os meus olhos o verão. De saudade desfalece o meu coração. Queridos, como eu anseio ver Jesus. Anseio muito ver Cristo voltar das nuvens dos céus. E espero que você tenha este mesmo sentimento de ver o nosso Redentor vindo das nuvens dos céus. Que Deus abençoe cada um de vocês.